Olá! Hoje, no nosso vídeo filosófico, nós iremos falar sobre a escola positivista, dividindo, claro, esse momento filosófico em três pontos de reflexão. Quais são esses três pontos? Primeiro, saber quem é o fundador dessa escola, que vai também causar muitos impactos para a sociedade, no sentido também dos impactos aqui no Brasil. Depois, nós iremos passar para as doutrinas principais da escola positivista, de onde surgiu e qual a sua importância. E no terceiro momento, né, já fazendo essa reflexão sobre os impactos na sociedade brasileira, nós iremos ver os principais, né, os expoentes mais importantes da escola positivista. Então, inicialmente, nós nos perguntamos quem é o fundador, né, de onde partiu essa escola positivista. Ora, o fundador é o Auguste Comte. Ele nasce em 1798 e falece no ano de 1857. Quais são, por exemplo, as doutrinas principais da escola positivista? Aqui nós percebemos, né, que no século XIX, os cientistas multiplicavam as suas descobertas sobre os aspectos da natureza, e por isso que houve a compartimentalização das novas ditas ciências, né? A física, a química, a matemática, a botânica, a mecânica. Elas surgem em séculos anteriores, mas elas vão se compartimentalizando e vão também se materializando de forma mais concreta. Também percebemos que essas descobertas não são apenas dos aspectos da natureza, dos animais e das plantas, mas também do próprio homem, né? A própria ciência quer conhecer quem é o ser humano, como ele se porta e também como nós podemos sanar os males sociais por meio dessas descobertas científicas, para as quais, nos séculos anteriores, por exemplo, a filosofia tinha procurado em vão fornecer essas explicações válidas, porque nos séculos anteriores não era preocupação necessária justamente de conhecer o homem no sentido mais científico do termo, mas primeiro de conhecer a natureza, as plantas, os animais, o saber é poder do Francis Bacon, né, de quanto mais eu conheço a natureza, mais eu posso dominá-la. Mas no século XIX é justamente conhecer a sociedade, e aí vai surgir também a sociologia como nós conhecemos hoje, né? Os grandes sociólogos, eles nos dizem que o que seria da sociologia se não fosse o positivismo, no sentido que ele vai caracterizar essa ciência social num aspecto científico. Mas também devemos abrir um parênteses, que no século XXI, a sociologia ela ganha novas conotações. Ela nasce no ambiente positivo, ela agradece também o ambiente positivo. Nós somos permeados pelo positivismo, porque, como pessoas acadêmicas, nós passamos a construir artigos científicos e as monografias ou dissertações ou teses, e nós devemos passar pela ABNT, que é justamente uma metodologia científica onde nós vamos padronizar os nossos textos. E isso é característica do positivismo. Método, análise, proposição, reflexão de ideias e um método científico. Então, nós devemos muito ao positivismo. Né? Ele tem as suas características positivas e também as suas características de crítica, né? De uma crítica construtiva, claro, para entendermos cada vez mais o que é o positivismo. Por isso que nas análises das escolas filosóficas, nós colocamos uma maneira propositiva. Propor é justamente colocar em evidência a centralidade dessas escolas e aí alargarmos o nosso conhecimento. Então, tudo isto parecia justificar a ilação de que a filosofia verdadeira fosse a própria ciência, né? Com o positivismo, então agora nós temos a filosofia de fato. O que é filosofia nesse contexto? É ciência, é empirismo, é verificação das nossas ideias por meio através da construção das ciências. Então, a própria linguagem da biologia, da química, da física, ela vai sendo agregada às ciências sociais. E esta é justamente a tese central do positivismo, colocar em evidência a ciência como a melhor forma de se conhecer a realidade, a qual, com efeito, é consequência lógica dos insucessos da metafísica, por um lado, e dos triunfos da ciência, por outro.
no século XIX, um descrédito justamente pela religião, pelos aspectos metafísicos mais profundos do sobrenatural, a metafísica acaba se esfriando-se. E o que paira justamente são as questões econômicas, são as questões racionais, é o desenvolvimento da ciência. Então, aqui nós temos um fortalecimento do aspecto racional e do aspecto científico. E assim nós entendemos que o que é que propõe o positivismo? É justamente responder à instância de entender o domínio do homem. O que é que o homem pode dominar sobre a própria natureza, por meio justamente da ciência, e ao mesmo tempo garantir a exigência de organizar por meio desta o próprio mundo humano. O ser humano está se organizando em sociedade, a burguesia está crescente, as cidades estão crescendo cada vez mais, o comércio está cada vez mais crescendo, e tanto para o âmbito de nascimento, Inglaterra, França e outros países, e vai também se disseminando para o mundo todo. Então, é uma necessidade do século XIX o avanço científico. Sobre este aspecto, pode ser considerado uma continuação ou uma reafirmação dos motivos iluministas, como nós já vimos, né, o iluminismo, mas com essa característica racionalista e também empirista, de se entender a sociedade, contra o tradicionalismo e colocando também um otimismo utópico, onde se a ciência não se chegou ao desenvolvimento do ser humano no aspecto de felicidade completa, vai se chegar. Por isso que é um otimismo utópico, é colocado para o futuro. E aí justamente contra aquilo que foi estabelecido em séculos anteriores, arbitrárias às construções da metafísica, principalmente aos aspectos religiosos, e também às filosofias a priorísticas, antes da experiência da natureza, que florescem essa época romântica. Então, os positivistas, eles descartam, né, as filosofias a priorísticas e também toda uma tradição que foi construída por meio das filosofias metafísicas. Além do iluminismo, o positivismo está justamente aparentado também no materialismo, né? Nós temos uma proximidade do materialismo, principalmente nas relações econômicas que fazem desenvolver um tipo de progresso, né, para as sociedades vigentes, principalmente onde nasce-se e desenvolve-se o positivismo. Ambos vêm na matéria, né, tanto o positivismo como o materialismo vão ver no aspecto material o princípio supremo, também com essa totalidade, esse entendimento, ou como causa última de toda a realidade. Os positivistas mais extremos vão dizer que a própria alma humana ela surgiu da matéria por um processo evolutivo ao corpo, né, a matéria desenvolve a alma, desenvolve o espírito. Então, eles invertem justamente a lógica trazida pelas filosofias anteriores. Outro aspecto interessante para entendermos o positivismo é um dos aspectos originais. O que é a essência do positivismo, né? E interessantes do positivismo é a preocupação mais humanística. Não é uma preocupação teocêntrica, por exemplo, mas trazida pelo antropocentrismo, uma realização do homem pelas suas próprias capacidades humanísticas. E aqui, claro, que nós vemos esse desenvolvimento desde o Renascimento, com as obras de arte, por exemplo, com a ciência, com os intelectuais da época. E no positivismo nós temos essa consolidação. Por um lado, ele propõe a libertar o homem de todas as alienações ideológicas, principalmente o que eles chamam de alienações metafísicas, que haviam anteriormente agrilhoado a religião e a metafísica. Então, eles diziam assim, olha, a religião e essas elucubrações de filósofos que falam de realidades para além da física, eles colocaram grilhões, eles colocaram prisões no ser humano. E é característica do positivismo agora libertar o ser humano, colocando a ciência como a principal libertadora do ser humano. Também, do outro lado, pretende adquirir um conhecimento exato, né? Por isso que nós chamamos, né, os positivistas chamam a física, a química, a biologia,
porque são aspectos matemáticos, exatos, concretos, por meio de fórmulas que estão ali pré-estabelecidas. E também eles aplicam isso ao homem como um ser social. E aí daí surge a sociologia. Por isso que muitos sociólogos do tempo, né, os pais fundadores, colocam a sociedade, por exemplo, como um organismo social. Ora, o próprio termo organismo, ele é da biologia. Então, esses conceitos são abstraídos das ciências físicas e eles são colocados justamente na ciência social, valendo-se justamente do método que já foi trazido e experimentado pelas ciências experimentais. Que ciências são essas? Física, química, biologia, botânica, mecânica, todas essas novas ciências, né, que saíram da árvore da filosofia e que começam a se consolidar cada vez mais a partir do positivismo. Como as ciências são idôneas para formular as leis relativas ao desdobramento dinâmico da realidade social, então as ciências têm essa característica de universalidade, né? Os aspectos da química, por exemplo, as suas fórmulas da água, do ar, etc., de todos os compostos químicos, eles são universais, então eles são idôneos, valem para todas as regiões, quer sejam japoneses, egípcios, gregos, piauienses, etc., né, para todos os povos, o que valem são essas fórmulas químicas, então elas são idôneas. Dessa maneira, pensou-se que nós poderíamos adequar essas características ao aspecto social. Assim também devem ser idôneas para formular as leis relativas ao desenvolvimento do mundo social humano. Então, houve-se uma preocupação com uma padronização do conhecimento científico a partir justamente dessas ciências. Tomava-se emprestados aspectos das ciências ditas naturais e colocava-se justamente aos aspectos humanos. Né? Então, no século XIX, surgiram, por exemplo, as pseudociências. Né? Dizia-se, por exemplo, que determinado povo estava mais apto a cometer atrocidades por causa do desenvolvimento do seu crânio, por exemplo, e isso eram registrados pelos os cientistas, entre aspas, da época, corroborando justamente uma pseudociência. Por isso que eu frisei bem que os sociólogos, a sociologia, ela vai passando por transformações, vai passando por reflexões, e hoje nós temos outras vertentes também que ajudam a entender a realidade social não apenas pelo positivismo. Nós temos essa característica um pouco negativa, né, no sentido de reduzir a ciência para poder entender o complexo do ser humano, mas também percebemos que foi de fundamental importância e é de fundamental importância o positivismo, principalmente no meio acadêmico, né, e também fora do acadêmico, porque é o positivismo que vai trazer esse aspecto mais metodológico, esse aspecto mais didático, um aspecto mais pedagógico, seguro, no sentido de orientação. Né? Sempre que eu vejo um pedagogo, um historiador falando de planejamento, e até um administrador de empresas, de planejar as coisas para se chegar a um determinado objetivo, isso é nada mais, nada menos do que um positivista. O positivista, ele traça metas, ele planeja as coisas e ele vai e coloca em frente o seu projeto, né, de forma bem metódica. Então, isso é uma característica positivista evidenciada. E aí, assim, nós nos perguntamos quem são, assim, os maiores expoentes. Ora, Augusto Comte, ele é francês, né? Então, assim como o iluminismo, também o positivismo é um movimento filosófico, né? Muitos historiadores da filosofia colocam que é até um movimento espiritual, o movimento iluminista. Ele tem o seu alcance europeu, começa na Europa, ou melhor, nós podemos dizer que ele é mundial. Né? Aqui no Brasil nós temos também influências do positivismo, principalmente até na criação da bandeira brasileira, onde nós lemos o nome Ordem e Progresso. Claro que o Comte tem um livro que ele coloca o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Aqui o Teixeira, né, Mendes Teixeira, ele vai ver os aspectos positivistas e aqui
existe, né, uma construção também, ordem e progresso. Não foi o Augusto Conte que fez a bandeira brasileira, mas nós percebemos que houve uma influência do positivismo para o próprio termo, ordem e progresso, são termos justamente positivistas, tendo possuído defensores e seguidores em toda parte do mundo, quer seja no século XIX, quer seja com a pulverização da pós-modernidade, século XXI, como alguns dizem, mas os planejamentos tecnológicos, os objetivos, as metas a serem traçados, eles existem, né? E quem vai dar mais ênfase para isso foi justamente o positivismo. Então, seus expoentes mais ilustres na França, nós já apontamos, foi o Auguste Comte, mas também nós não devemos esquecer do Saint-Simon, que deu também grandes contribuições para o positivismo. Se nós perguntássemos também, e na Inglaterra, ora, nós lembramos lá da escola dos empiristas, né? Os grandes empiristas nascem na Inglaterra. E, não diferentemente, nós temos ali o Charles Darwin. O Darwin, ao classificar as plantas e os animais e colocar a teoria da evolução das espécies num processo gradativo, nós estamos em constante evolução, porque nós estamos nos adaptando, né, adaptando às novas tecnologias, adaptando ao aquecimento global. Então, as nossas gerações, filhos, netos e bisnetos, eles já vão ter outras características no nosso organismo. Então, é um processo evolutivo. Então, na Inglaterra, nós temos aí o Charles Darwin, nós temos o Spencer e nós temos também o Stuart Mill. Quando nós nos perguntamos sobre os positivistas alemães, né, na Alemanha nós podemos colocar em destaque o Haeckel, que também nós temos até grandes artigos científicos sobre os posicionamentos de Haeckel através do positivismo. E na Itália, né, um italiano, nós poderíamos falar do Ardigo, né, italiano, que também é positivista. No Brasil, nós não podemos dizer, teve um teórico positivista, mas nós percebemos que merecem ser lembrados tanto pela sua repercussão política, né, um momento político de efervescência, principalmente na queda da República, na queda da monarquia, né, em 1889, o surgimento da República, né, e aí nós percebemos os grandes teóricos pelo movimento social e político, eles estão justamente nessa época. E aqui nós podemos citar o Miguel Lemos, o Teixeira Mendes e também o João Cruz Costa, que são brasileiros que vão justamente dar ênfase à escola positivista. E aqui nós entendemos que nós estamos no século XXI e somos também, passamos pela reflexão e também pelo entendimento social, escolas, universidades, a própria igreja, as instituições, a família, nós carregamos aspectos dessas diversas escolas que nós já trabalhamos e das outras escolas que estão por vir, e percebemos a influência da escola positivista no nosso meio social. Então, essa foi um pouco da reflexão que nós trouxemos nesse vídeo filosófico da escola positivista, onde nós dividimos em 3 etapas. Primeiro, falamos um pouco sobre o fundador, o Augusto Comte, que nasce em 1798 e falece em 1857. Percebemos as doutrinas principais, né, a efervescência da razão para dar respostas às coisas, e percebemos como a ciência vai ganhando poder e destaque. E aí, no terceiro momento, vimos os principais expoentes, principalmente aqueles de cunho social e político, aqui no Brasil. Então, eu finalizo por aqui, sou o professor de filosofia, Ricardo de Moura Borges. Peço que dê like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e nós nos encontraremos no próximo vídeo filosófico sobre a próxima escola. Muito obrigado por assistir esse vídeo.